A Justiça de São Paulo definiu 4 saídas temporárias para detentos que estejam em presídios paulistas para este ano. O benefício concedido a presos em regime semiaberto deve acontecer entre os meses de março, junho, setembro e nas festividades de final de ano, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. As datas das saidinhas são reguladas no início do ano, previsto na Lei de Execução Penal para detentos que estejam cumprindo o regime semiaberto. Segundo a legislação que passou por alterações em 2024, condenados que cumprem a pena por praticar crimes hediondos, como estupro ou até homicídios, não possuem direito a essa saída temporária. Com início na terça-feira da terceira semana do mês e no fim da segunda-feira seguinte, com exceção das festividades de final de ano, as datas devem acontecer entre os dias 18 a 24 de março, 17 a 23 de junho, 16 a 22 de setembro e no final do ano, de 23 de dezembro até 3 de janeiro de 2026. De acordo com o especialista em inteligência policial e segurança pública André Pereira, delegado da Polícia do Estado de São Paulo, quando é determinada uma lei, o Poder Judiciário não pode se indispor ao que for determinado. Porém, essa lei nova deve ser aplicada levando em consideração aqueles que já foram beneficiados em outro período. A lei da saidinha é uma lei federal, aplicável a todos os estados, inclusive devendo obrigatoriamente ser seguida pelo Poder Judiciário. Mas o que acontece é que o Poder Judiciário precisa aplicar essa lei nova, levando em consideração também as circunstâncias daqueles que já estão cumprindo pena, que tem ali uma legislação, quando eles foram presos, né, que era vigente à época. Então, a gente tem alguns princípios, né, estabelecidos no direito que dizem, olha, a lei não pode prejudicar o réu. Então, você tem aí questões de modulação, né, da aplicação da legislação em vigor, da lei da saidinha, em harmonia com esses princípios do direito, inclusive do direito penal. Então, se a lei nova veio para prejudicar aqueles detentos, ela tem que ser modulada e ser aplicada para aqueles que estão entrando, né, no cumprimento de pena a partir da nova legislação. E aqueles que já cumprem pena, né, anterior a essa nova lei, farão jus aos benefícios de acordo com a legislação da época em que eles foram presos. Isso é uma questão de lei penal e lei processual penal, e essa modulação é feita pelo juiz da execução penal quando vai aplicar o benefício. Antes da mudança na lei em São Paulo, o direito à saída temporária era para presos que cumprem pena em regime semiaberto e que preenchessem os seguintes requisitos: ter comportamento adequado, ter cumprido pelo menos 1/6 da pena se for réu primário ou ter cumprido pelo menos 1/4 da pena se for reincidente. Após abril, a lei restringiu a saída temporária somente a presos que estejam cursando supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior, como condições para o benefício. O benefício ele pode ser cessado a partir do momento que ele cometa uma nova infração, que ele seja condenado por outro crime, tem várias possibilidades. Mas especificamente aquela saída que ele utilizou, né, se ele não retorna no período determinado, ele pode perder o direito ao benefício, sim, né? E posteriormente até recuperar o direito. Mas um dos pontos que fazem ele perder o benefício é ele não retornar no período determinado pelo juiz para que ele possa se recolher ao presídio após fazer o uso do benefício. O delegado reforça que se o preso descumpre algumas medidas, a partir do momento em que ele possa cometer uma nova infração, seja condenado por um novo crime ou não retorne ao período determinado durante a saída, ele perde o benefício. Posteriormente, ele pode cumprir novamente o benefício se conseguir novamente as restrições. Além de tornar mais rígidos os critérios para a concessão do benefício, uma das alterações realizada na lei é a monitoração eletrônica dos presos por meio das tornozeleiras. Tornou mais rígidos, né, os critérios para o preso fazer jus à saída temporária e, além disso, trouxe a possibilidade do monitoramento eletrônico dos presos, né, uma regulamentação disso. Isso ficou ali também bem fixado, no sentido de que os presos que estão no regime semiaberto, né, devem utilizar aí a tornozeleira eletrônica e serem monitorados. Isso é importante porque isso diz respeito diretamente às forças policiais. A fiscalização
daquele que é egresso do sistema prisional, que ainda está cumprindo uma pena, é bom deixar isso claro, ele está na rua, mas ele está fazendo jus a um benefício e ele ainda cumpre uma pena, ele ainda não pagou sua dívida com a sociedade e ele precisa ser monitorado. Então, a lei da saída também trouxe aspectos aí para esse monitoramento com algumas obrigatoriedades. Isabela Braz para a TV Todo Dia.